Bem-vindos ao quadro Todos e Peter. Eu sou o Peter e vocês são todos. E hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Mulher. E por que diabos eu tô fazendo um vídeo sobre o Dia Internacional da Mulher? Antes de responder essa pergunta, eu queria deixar claro que eu não tô aqui pra roubar lugar de fala de ninguém e pra ofender ninguém. Então, se alguém se sentir ofendido ou se sentir reprimido por alguma coisa que eu falar nesse vídeo ou pelo vídeo em si, pode me falar que a gente conversa sobre isso. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acho importante que a gente lembre que as mulheres não são só as mulheres cis, que as mulheres trans são tão mulheres quanto as mulheres cis, e que nesse dia também é o dia delas. Não é o dia das mulheres cis, é o dia das mulheres. E a gente tem que lembrar que o Dia da Mulher tem que contemplar todas as mulheres. O que eu vejo muitas vezes em muitos movimentos feministas e muitas mulheres cis transfóbicas falando que as mulheres trans não são mulheres de verdade, que as mulheres trans não têm direito de participar de um movimento feminista. Não estou generalizando e dizendo que são todas, mas eu vejo isso com frequência, então eu acho importante a gente relembrar. Mas para essas mulheres que acham isso, provavelmente elas não vão estar assistindo esse vídeo. Mas se vocês conhecem alguma mulher que pensa que uma mulher trans não devia estar no movimento feminista porque ela não é mulher de verdade, ou porque um dia ela já teve um corpo masculino, ou porque um dia ela já viveu como um homem aos olhos da sociedade, seria bem legal se tu enviasse esse vídeo pra pessoa, se tu achar legal, pra ela repensar essa ideia. Eu queria dizer e relembrar pra vocês que essas mulheres já sofreram os dois lados da moeda, elas já sofreram as consequências do machismo, tanto sendo homem quanto sendo mulheres. Ah, mas homem não sofre por causa do machismo. Como que não? E todas as regras que os homens têm que seguir desde que eles nascem por causa do machismo. Homem não pode chorar, homem não pode gostar de coisas femininas, homem não pode gostar disso, homem não pode fazer aquilo. Consequências do machismo que os homens sofrem sim. É claro que não é no nível que as mulheres sofrem, mas eles sofrem. E sendo uma mulher trans, tendo que viver muitos anos às vezes da tua vida como um homem e tendo que seguir essas regras, elas acabaram sofrendo muito mais que a maioria dos homens cis. É isso que eu quero dizer quando eu digo que elas sofreram os dois lados da moeda. E agora, vivendo como mulheres, elas estão sofrendo as consequências do machismo para as mulheres, que são, né, absurdas, a gente sabe. Quando vocês falam que elas não sabem o que uma mulher cis passa, elas sabem, muitas vezes pior. Muitas vezes muito pior do que uma mulher cis passa. Porque além de sofrerem as consequências do machismo sendo mulheres, elas ainda sofrem de transfobia, elas ainda sofrem de muitos preconceitos. Então vocês parem e pensem que talvez elas saibam sim, e talvez vocês não saibam metade do que elas passam na vida delas. Talvez vocês estejam aí na casa de vocês, tenham nascido cis, e acham que por um dia elas terem tido um pinto, ou por ainda terem um pinto, elas são opressoras, elas estão roubando o lugar de vocês. Porque elas não estão. Elas estão tentando conseguir o lugar delas, elas nem têm um lugar para estar roubando o lugar dos outros. Elas só querem estar em um lugar em que elas são vistas como mulheres de verdade. Elas sofrem para conseguir ser vistas como mulheres e para conseguir se livrar desse rótulo que elas têm de piada, de vulgaridade. Então, vocês estão aí achando que por elas terem um pinto, elas estão roubando o lugar de vocês, ou elas estão fingindo que são mulheres. Gente, senta comigo aqui agora, senta aí, e vamos pensar. Tu realmente acha que alguém vai se dar o trabalho de passar por tudo isso, por muitas vezes ser excluído por todos os amigos e família, apanhar na rua, sofrer perigo de morte todos os dias quando elas saem de casa, só pura e simplesmente para entrarem no meio feminista, fingindo serem mulheres, e tirar o lugar de vocês e abafar a voz, pelo amor de Deus. É muito doentio isso que vocês fazem. Mas e todos os casos daqueles homens que se fizeram passar por mulheres para entrar nos banheiros e assediar as mulheres ou estuprar? Gente, peraí, vamos conversar. É claro que existem casos assim no mundo, de coisas estranhas e pessoas que fazem coisas que a gente não entende, mas a gente não pode pegar todas as mulheres trans e botar todas elas como se elas fossem estar ali simplesmente para assediar as outras mulheres. Vamos desconstruir essa ideia e vamos começar a pesquisar um pouco mais sobre o que é ser trans, antes de tu vir e querer dizer que tu já sabe que todas são assim. E uma das desculpas muito usada por esse tipo de mulher
é que, como elas não nasceram biologicamente mulheres, então elas não sofreram desde o nascimento, então elas não sabem o que é sofrer sendo mulher. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Até certo ponto da vida delas, até onde elas souberam que existia a possibilidade delas serem quem elas se sentiam, elas sofreram a vida inteira, e talvez não as mesmas coisas que uma mulher cis sofre, mas elas sofreram de problemas psicológicos desde que elas se entenderam por gente, desde que elas sabem que elas supostamente deveriam ser homens. Então, desde lá, elas já sofreram muitos problemas psicológicos, na maioria das vezes, tentando entender por que elas eram obrigadas a ser homens quando elas se sentiam como mulheres, e por que elas tinham que viver de uma certa forma e seguir certas regras e não poder fazer as coisas que elas queriam fazer para se sentir bem e se sentindo mal com o seu corpo. Então, essa desculpa é a desculpa mais furada que eu já ouvi na minha vida. Ah, elas não sofreram como mulheres desde o nascimento. Elas sofreram como mulheres, mas não os mesmos problemas que as mulheres cis. E às vezes, muitas mulheres cis não vão sofrer nem metade dos problemas que elas sofrem. Tu não vai sofrer tanto problema com o teu corpo, no sentido de eu estou no corpo errado, tu nunca vai saber como é isso. Ah, eu não gosto do meu corpo porque eu sou mais gordinha, ou porque eu sou muito magra, ou porque isso, ou porque aquilo. Isso todo mundo sofre, independente de gênero, independente de sexo. Mas sofrer de estar em um corpo que tu se sente completamente errado, que tu se sente completamente fora. Vocês já viram aquele filme Como Se Eu Fosse Você? Todo mundo já viu, né? Imagina se eles fossem obrigados a viver o resto da vida deles trocados. É assim que as pessoas trans se sentem. É assim. E não só trocado de corpo. Não é como se tu tivesse nascido no corpo certo e trocado de corpo. É como se tu tivesse nascido no corpo errado e tu soubesse disso. Mas mais ninguém soubesse disso. Vejam o filme de novo e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Porque no final do filme é tudo muito feliz. Eles voltam pro corpo cada um e, tudo bem, agora tá tudo bem. Só que imagina tu nascer sabendo que aquele corpo não deveria ser o corpo que é teu, que tu se sente. Eu acho que a gente tem que reassistir esse filme. Nem todas as mulheres cis sofrem os mesmos problemas, lindas. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que não são todas as mulheres cis que passaram pelas mesmas coisas a vida inteira, tá? Então vamos reavaliar essa ideia de vocês do que é ser mulher. Porque se ser mulher é sofrer os mesmos problemas que todas as outras mulheres cis, desde que tu nasceu, então ninguém é mulher, né? Porque ninguém passou pelos mesmos problemas. Não exatamente, sabe? Pode ter passado por problemas parecidos, mas às vezes nem parecidos. Tu pegar e usar essa desculpa pra dizer que uma mulher trans não é mulher de verdade, ou que ela não é mulher o suficiente pra fazer parte de um grupo e de uma ideia que é pra melhorar a condição das mulheres na nossa sociedade, então vocês estão entendendo a vida errada. Qual é a ideia do feminismo? A ideia do feminismo é atingir a igualdade entre as mulheres e os homens. Ela nasceu com pinto, ela tem um pinto. Qual é o problema de uma mulher com pinto ir lá e te ajudar nessa conquista? E te ajudar a lutar por isso? Qual é o problema? Eu não consigo pensar em uma razão para excluir qualquer tipo de mulher do movimento, que é para as mulheres. Vocês estão indo contra a ideia do movimento. É um movimento para mulheres e vocês querem tirar uma parcela das mulheres porque elas nasceram com a genitália errada? Deixa eu perguntar mais uma coisa pra vocês. Vocês assistem jornal? Porque se vocês assistissem jornal, vocês iam ver a quantidade de notícias que tem de mulheres trans, de travestis, sendo mortas diariamente. E olha que o jornal não passa nem 1% do que acontece realmente na vida real, principalmente aqui no Brasil. Então, além de viver a vida inteira com medo, com todos os medos que uma mulher cis tem, elas ainda têm que viver com todos os medos que uma mulher trans tem, que é de apanhar, que é de morrer, que elas podem morrer a qualquer instante simplesmente porque elas nasceram num corpo errado, simplesmente porque elas são quem elas são. Se a pessoa já tem um rosto um pouco mais masculino e ela ainda não tá com traços completamente femininos, então tu já tem que automaticamente duvidar se ela tem uma vagina ou não. E aí essas mulheres têm que passar por isso, e aí elas têm que se esforçar para ser mais femininas possíveis aos olhos da sociedade, para elas poderem evitar apanhar e evitar se sentir com tanto medo. As mulheres cis, se elas querem sair de casa com a cara limpa, elas podem.
Não que as mulheres trans não possam, mas elas podem sair sem medo. Sem medo, que eu digo, é de alguém duvidar do que ela tem nas calças. De alguém duvidar se ela é mulher suficiente, porque ela não tá com maquiagem. Mas algumas mulheres trans, quando elas têm um rosto não tão feminino, elas têm que usar maquiagem para tornar o rosto mais feminino, para que ninguém duvide de que ela é mulher suficiente. Vocês já passaram por isso? Vocês já pensaram um dia, nossa, hoje eu vou ter que acordar, encher o meu rosto de maquiagem para tornar ele mais feminino, para que ninguém duvide que eu tenho uma vagina? Não, tu nunca vai sentir isso. Eu espero não estar ofendendo ninguém, principalmente as mulheres trans, porque esse é um vídeo para dar mais visibilidade a elas, ou pelo menos para falar sobre o assunto, porque eu acho muito importante. Só porque eu sou um homem trans, eu não podia deixar passar esse assunto. Então, se eu tô me equivocando, se vocês acham que eu tô roubando o lugar de fala das mulheres trans, pode falar pra mim, mas a minha intenção não é essa. Pior de tudo é quando mulheres lésbicas fazem isso. E por que eu digo isso? Não porque eu acho que elas não podem ser transfóbicas, até porque no meio LGBT existem muitas pessoas transfóbicas, muitas mesmo. Isso me deixa um pouco triste. Mas porque estando nesse meio, é de se esperar que as pessoas tenham uma mente mais aberta, que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência nesse sentido e pelo menos saibam um pouco mais sobre isso, né? Por que eu digo isso? Porque aqui na minha cidade existe uma festa que é para mulheres lésbicas, que só pode entrar as mulheres. E nessa festa teve um problema, porque as mulheres cis não queriam deixar as mulheres trans entrar, porque elas achavam que eram homens disfarçados para entrar numa festa para se aproveitar delas. Então, esse tipo de coisa, eu acho que pra mim é o pior nível que pode ter de ignorância da pessoa, porque estando no meio LGBT, tu acaba se adaptando e conhecendo bem mais do que estando no meio hétero. Sabe quando tu sente vergonha alheia? É aí que eu sinto vergonha alheia. É nesse tipo de coisa. Porque mulheres lésbicas não queriam permitir que mulheres trans entrassem em uma festa apenas para mulheres. Vamos pesquisar um pouco mais, vamos conhecer mais pessoas. Acho que tá faltando conhecer pessoas. Porque a partir do momento que tu conhecer uma pessoa deste meio, que possa te informar sobre essas tuas dúvidas aí, eu vou chamar de dúvida, tá? Aí tu começa a entender que não é por aí. O que é ser mulher de verdade? Ser mulher de verdade é menstruar, ser mulher de verdade é ter cólica, ser mulher de verdade é ter nascido biologicamente num corpo feminino. O que é ser mulher de verdade pra vocês? Porque eu realmente não entendo. Tem mulheres cis que não menstruam, tem mulheres cis, muitas que não têm cólica. E aí? E elas não são mulheres de verdade? Então vamos repensar essa ideia de mulher de verdade, né? Eu quero terminar esse vídeo desejando um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres. Vocês todas são lindas, independente de como vocês nasceram, de quanto vocês sofreram, todas são mulheres de verdade. Vamos lembrar que não é um feliz Dia da Mulher cis, é um feliz Dia da Mulher. Todas são mulheres. Todas são mulheres de verdade. E pro vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se não gostarem, deem dislike, não tem problema. Se quiserem falar comigo sobre isso, se quiserem falar comigo sobre qualquer outra coisa, podem me chamar, podem comentar. E se vocês acharam que eu falei alguma coisa ofensiva ou alguma coisa errada, vocês podem dar a opinião de vocês. Eu não tô aqui dizendo que a minha opinião é uma verdade absoluta. Se tu vier com uma opinião e a gente discutir sobre isso e eu concordar com a tua opinião, eu não vou deixar de concordar simplesmente porque o meu orgulho não deixa. Eu não sou dessas pessoas. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no sábado.